pós-pandemia, tudo é muito novo. Então as crianças estão indo para a escola com um temperamento ainda mais exaustivo. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, senta aí na sua casa, eu vou sentar aqui no nosso estúdio, porque eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada mais uma vez pela sua presença, Alexandre. Obrigado, Roberto. Alexandre, o que explica, né, pós-pandemia, principalmente, o GC acabou de falar de mais um caso que ele atendeu hoje de manhã, esse outro que a gente mostrou, daqui a pouco a gente vai lembrar de outros também. O que está explicando essa violência gritante, frequente entre os estudantes? Pois bem, né, de fato, ele fez uma ótima observação quando ele fez essa alegação, né, da pandemia que teve o distanciamento escolar, o distanciamento social, uma dificuldade em algumas relações sociais e também dessa cultura escolar, presencial, etc. E tem havido essa retomada das escolas, retomada da convivência, retomada de assuntos que muitas vezes não eram tão urgentes enquanto estavam ali, talvez no isolamento social, com a suspensão de escola ou com atividades online, etc. Então a gente vai percebendo que essa retomada pode agravar, não causar, mas agravar justamente essa situação de violência e dificuldade na convivência. Então tudo isso acaba sendo um problema que traz a responsabilidade da família, da escola, da comunidade, das políticas públicas, enfim, de uma gestão maior disso também para que possa haver uma atenção justamente a essa nova vida escolar, vamos dizer assim. Não é um retorno às aulas como era antes. A gente sabe que não, porque tivemos muitas consequências, né, Roberta? Muitos sintomas que foram aparecendo, como ansiedade, fobia social, dificuldade de aprendizado, que foram se desenvolvendo ao longo dessa pandemia, assim que ela teve o seu ápice com quarentena, isolamento social. Então, tudo isso é preciso retomar essa atenção, a gente perceber a necessidade de uma arte da convivência, conviver de um outro modo, não naturalizar a violência, não banalizar o bullying, enfim, tudo isso são temas que a gente vai ter que trabalhar para que a gente possa, assim, fazer uma retomada a esses estudos e convivência entre os jovens. Somado a isso, mas existe também esse fator, né, da responsabilidade dos pais em educar os filhos, porque aquilo que a gente vive e vê dentro de casa, a gente acaba também replicando no ambiente escolar? Pois bem, por isso que eu usei até a expressão agravou e não causou, porque de fato não é uma ausência de violência antes da pandemia, né? Então é justamente a possibilidade de ter agravado esse quadro, porque tem uma importância da participação familiar muito grande nesse campo da educação. Afinal, quem educa é a família, é a comunidade. A escola escolariza, então é importante até a gente fazer essa distinção, apesar de ter atividades no ambiente escolar que contribuem para a educação também. Então essa presença da família gerando o quê? Uma comunicação entre os filhos, uma comunicação não violenta, conhecer os filhos, conhecer os ambientes que eles estão frequentando, os colegas que eles estão ali convivendo, saber as dificuldades que eles estão também passando, de acordo com a idade também. Se for um jovem, um adolescente, tem muitas coisas acontecendo, né? Começando a conhecer mundos novos, começando a criar grupos. E você vê que o adolescente trabalha e vive muito em grupos e é altamente influenciável. Então, tudo isso, de fato, é muito importante. Uma família que seja uma autoridade, mas não autoritária. E isso que é fundamental. Que a gente vê que as crianças de hoje não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com um não aceitam ser chamada a atenção. Onde que a gente está errando? Tem muita dificuldade na educação porque parece que o acesso às coisas aumentou, a velocidade para você ter as coisas também aumentou. Então acaba que isso faz com que diminua algumas responsabilidades. Infelizmente a gente vai vendo que em alguns casos, a maturidade vai se estendendo. Então, você vê 18 anos como se tivesse comportamentos mais novos, de 14, 13, 12 anos. E a gente vai vendo que não necessariamente é uma falha familiar. Nem sempre, apesar dos pais sempre puxarem essa responsabilidade, isso é bom.
mas nem sempre é apenas uma culpa, vamos dizer assim, da família, porque isso é um trabalho como um todo. Família, escola, comunidade, Estado. Tanto que quando a gente vai vendo esses casos, né, Roberta, para além, se for pensar para além da família, a gente tem que pensar o seguinte, se a escola ela tem também papel protetivo, e a gente vê nos dados que tem, por exemplo, casos de evasão escolar, quem não está estudando, em geral, acaba se envolvendo com mais facilidade, facilidade no sentido de estar exposto à vulnerabilidade de uma violência, do tráfico, etc. Então, se a escola tem um papel de proteção protetiva, quem protege a própria escola? Ela também precisa ali nós percebemos, de medidas para a segurança da escola. E segurança não necessariamente alguém armado, etc. Mas a segurança diz respeito ao quê? Para que a coisa aconteça da forma saudável. Então, você quer atravessar uma ponte, você quer se atravessar seguro, de um modo saudável. Você quer um relacionamento seguro? Também não é um relacionamento armado, é um relacionamento em que ele possibilite a sua saúde. E a saúde da escola também. É fundamental que tenha também medidas nesse sentido, que haja, portanto, um cuidado da escola com a família e da família com a escola e também das legislações, das políticas públicas para que seja implementado mais segurança nas escolas. E medidas para ontem, porque nem os próprios professores estão sabendo lidar com esses casos. É de fato, porque parece haver, assim, muitas vezes, né, Roberto, uma banalização da violência mesmo. Então, assim, eu vejo o outro sofrendo, aquilo ali vira motivo de quê? Vira motivo de transmissão ao vivo, vira motivo de vídeo, vira motivo de chacota. Então, essa comunicação violenta, essa relação de ou eu ou você, essa situação de rivalidade, essa competitividade que existe também entre jovens, tudo isso é algo que precisamos desnaturalizar, ou seja, fazer com que seja cada vez mais comum conversar sobre a não violência, sobre a prevenção. A prevenção, né? Porque quando acontece o caso, aí aciona o Conselho Tutelar, a CREAS, e as medidas necessárias, muitas vezes vai ter uma questão judicial, mas para tentar com que isso seja diminuído, amortizado, no sentido de você tentar reduzir, né, amortecer essas situações de violência, é preciso atividades preventivas, escolares ou não, como palestras, como grupos, encontros, falar semanas, às vezes, dedicado ao bullying, à comunicação não violenta. Então, tudo isso é parte, e também incentivar a comunicação entre pais e filhos, entre professores e alunos, tudo isso é fundamental. A comunicação e a empatia. A empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, e assim eu consigo saber o que o outro pode estar sentindo naquele momento, passando naquele momento, porque eles dão sinais, Roberta, pode ter mudança de comportamento, tem diminuição na questão escolar, no rendimento escolar, pode ter alterações do sono, pode começar a fazer uso de substâncias como drogas, outras substâncias psicoativas. Então, esses sinais aparecem, é preciso se colocar no lugar do outro e ter, Roberta, disposição para ouvir o que não quer escutar, para aí ali você conseguir intervir e participar da vida dos filhos e poder fazer diferença. A vítima, ela se sente culpada nessas horas, Alexandre? Pode se sentir culpada, ela pode sentir que ela devia ter feito alguma coisa, ela pode se sentir fraca, ela pode sentir que a existência dela ali mais atrapalha do que tudo. Então, tudo isso pode fazer com que você se volte, inclusive, contra você mesmo. É claro, é uma inversão completa das questões, uma inversão completa dos valores. É como se fosse um sinal de fraqueza, como se fosse mesmo assim, por eu ser quem eu sou, talvez eu até mereça receber essa violência. É claro que isso não é uma regra geral, isso não acontece sempre, mas pode acontecer em vários casos de violência, de abuso, da pessoa que sofre essa violência ter medo de falar, porque ela às vezes não sabe como o outro vai receber, se o outro também vai acabar violentando ela, ou se o outro vai cobrar ela de ter feito alguma coisa. Então é preciso muita atenção e cuidado. A palavra de ordem, Roberto, é acolhimento, é acolher, é escutar e dar a vida àquela existência que sofreu um constrangimento. Porque a gente vai vendo nesses casos, Roberto, que tem uma diminuição muito grande da tolerância, né? Então não tem tolerância com a professora, não tem empatia, né? Dos próprios colegas também. Nem tolerância à frustração, né? Não tem empatia dos próprios colegas que muitas vezes acabam se envolvendo com aquela violência ali, até incentivando, né? Então tudo isso ali pode agravar, então é muito importante que seja acolhida. Às vezes a gente se preocupa muito com o nosso filho em relação a ele ser a vítima. E aí, e se o nosso filho é o agressor? Se ele tem esse temperamento
mais explosivo, porque muitas das vezes a criança ou adolescente se comporta de um jeito na nossa frente e lá na escola é da pá virada. Pode ser sim, e pode ser que não. Pode ser que ele realmente dê sinais em casa da agressividade, falta de respeito de alguns limites que ele não consegue ele mesmo respeitar. Às vezes até pequenos furtos em casa começa a fazer, então são vários sinais, né? Como que a gente observa que o nosso filho pode ser o agressor? Ele vai ter também esses sinais que eu falei, inclusive diminuição do rendimento escolar, dependendo dos envolvimentos que ele vai fazendo na comunidade. Pode ser envolvimentos ruins, ele pode ter ali dificuldades com a frustração, às vezes não, você diz um não para o seu filho, ele não aceita um não, ele tem essa dificuldade e não tem essa presença, né? Presença dos pais ali. E muitas vezes os pais não podem incentivar a agressão também, o que às vezes acontece, né? Levou a pancada lá, se envolveu em briga na escola, resolve lá, não traz briga para casa não. Eu já escutei muito isso assim, do círculo de amizades, né? Muitas vezes ainda diz, se trazer apanha 2 vezes, né? Então assim, isso é algo que você acaba incentivando direto ou indiretamente. Você pode até pensar assim, olha, eu aprendi assim e vou ensinar dessa forma. Na verdade, você sobreviveu a esse aprendizado e você não precisa reproduzi-lo dessa forma, gerando essa violência. Então, muitas vezes, a orientação tem que ser outra. Olha, procura ajuda, não deixa de falar sobre isso, enfim, às vezes fugir não é covardia. Então, essas questões nós precisamos trabalhar, reformular, refazer, desfazer alguns estigmas e preconceitos e jamais incentivar qualquer espécie de violência. É claro que não estou falando assim numa medida de sobrevivência extrema em que você ali tem que reagir e que você precisa usar o corpo para tal, mas nesse sentido de que se você apanha em casa também, né? Então a gente vai vendo que essas coisas vão aumentando a agressividade e a frustração, porque às vezes você não consegue reagir e aí você vai ter não só danos físicos, como os danos na alma, e esses, Roberta, podem durar por muito tempo. Agora, como que a gente trabalha, incentiva, né, até mesmo a prevenção, a cultura da paz com os nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente também ensine eles a resolver os próprios conflitos? Dá um exemplo pra gente na prática disso, Alexandre. Você pode usar o próprio exemplo dentro de casa de algo que acontece e você não reage violentamente com o seu filho. A coisa mais simples que tem é você ensinar por meio do exemplo. Então, muitas vezes, você vai ter uma situação em que você vai ficar com raiva. E, às vezes, você vai ter que falar para o seu filho que aquilo te deixou com raiva. E ele vai ter que, junto com você, entender essa raiva e talvez tomar uma atitude, uma decisão, uma saída, falando sobre os sentimentos. Muitas vezes, na educação de meninos, por exemplo, é difícil falar sobre os sentimentos, manda engolir o choro, o homem não chora. Então, também estimula ou indiretamente, ou faz com que se expresse de modo violento, porque acaba acumulando por muito tempo experiências que ele não conseguiu falar. É como se ele não pudesse perder, não pudesse ter dificuldades em algumas questões, porque ele é homem, então ele tem que ter o tempo todo mostrar ali uma virilidade. Então, isso também são problemas. Então, a melhor forma, Roberto, acredito que é de fato mesmo levando o diálogo para dentro de casa. Então, teve uma situação de dificuldade, frustração com um colega, alguma coisa assim, ou o próprio pai contar à mãe experiências próprias. Olha, no meu trabalho agora eu tive uma situação que eu fiquei com muita raiva do meu colega e olha como nós resolvemos. Então, mostrar o diálogo e quando o filho o faz, também dialogar, porque o exemplo ainda é a melhor maneira de educar.